Capítulo 28. Dei um vaso garrido com um cravo e um lenço estampado da Rickel, de que nunca gostara muito à porteira. As noites em branco e os cigarros intermináveis deixaram-me com uma pequena dor atrás das orelhas e um tremor nas mãos, mas atrás dos olhos a minha mente estava tão reluzente como o chão da casa de banho do apartamento. A sombra escura em redor das órbitas também foi útil quando lhe dei uma caixa de cartão nova com as poucas roupas do Renault. Ficando com a carteira de plástico onde ele colocara o passaporte e os cartões de crédito e pedi, com um grande favor, se poderia ficar com a caixa caso Monsieur voltasse para buscar as coisas. Amantes indecisos e separados que fugiam pela calada da noite eram comuns nas telenovelas e, apesar da comiseração volúvel que ela exprimiu, consegui sugerir que era demasiado doloroso falar sobre o assunto. Lembrei-lhe que os homens das mudanças chegariam naquele dia e expliquei-lhe que um amigo me daria boleia para o aeroporto. Despedi-me, concordando que não se podia confiar num único homem, e levei a mala até ao fim da rua, esperando na paragem onde vira o Renault a vigiar-me. O autocarro estava cheio com passageiros que iam trabalhar e tive de viajar de pé, agarrada ao varão, com a mala entre os joelhos enquanto o autocarro oscilou pela cidade. Há quanto tempo não andava de autocarro? Quanto tempo demoraria o amigo da prefeitura até se aperceber de que ali não apareceria no aeroporto? Teria 1 ou 2 dias, pareceu-me, antes de virem falar com a porteira. Pelo menos, divertir-se-ia. Teria saudades das minhas coisas, mas poderia sempre comprar mais. De qualquer das formas, estava na altura de comprar mais. Quando o autocarro chegou, tendo-se arrastado por entre o trânsito de hora de ponta, à central atrás de Sacré-Cœur, eu era a única passageira. Segui um grupo de turistas que caminhavam lentamente até à igreja e sentei-me cansada nos degraus por entre os viajantes que corriam a cidade de mochila de campismo às costas. Alguém tocava de chambé e já me cheirava a erva. Procurei na mala e retirei a carteira do Renault do interior. Vazia, tal como eu pensava, a não ser algumas notas. O distintivo da polícia falso que ele usara no Goutte d'Or e um recibo dos Correios para uma encomenda especial que deveria ter levantada em Amsterdão. Fora um toque convincente o passaporte falso. E o endereço em Amsterdão seria útil, pois precisaria de outro em breve. Seguiu-se o Nokia antigo e fuleiro do Renault, o mesmo modelo que eu usara no barco do Balensky. Presumi que teriam mais moderno, algures, mas não se arriscaram a mantê-lo perto de mim. Que querido! Não esperava encontrar muito, seria demasiado fácil e a lista das chamadas e a caixa de mensagens tinham sido apagadas, a não ser uma oferta da France Telecom recebida naquela manhã. A única chamada registada era a que ele fizera para mim, no quarto de hotel, quando eu estava com Moncada. O que encontrei foram fotografias, começando com a sequência que mostrara em Roma, e depois as do período em que me seguira em Paris, eu a comprar o jornal, a fumar um cigarro no Café Bantillon, a correr no parque. E fotografias que nunca ouvira a tirar, eu a dormir, um plano aproximado do meu cabelo na almofada, espraiada na cama desfeita, no quarto, parecendo um quadro pornográfico de Hogarth. Que perverso! Mas, depois o salto do meu sapato quando subir as escadas atrás de mim, eu debruçada a cuspir depois de lavar os dentes, uma fotografia tirada a meio ângulo pela porta do quarto, onde remexo num saco de compras. Centenas. Olhei para elas durante bastante tempo e quanto mais olhei, menos voyeuristas e controladoras me pareceram. Havia algo de suavemente íntimo nas fotografias até terno, na forma como ele registrara tantos breves instantes da minha vida. Desculpar, tirar fotografias, por favor. Um casal espanhol pesado e com rostos marcados pela acne, com um telemóvel na mão estendido na minha direção. A porcaria de outro telemóvel. Sorri e tirei a fotografia, enquanto eles pousavam abrançados com a fachada de mármore no plano de fundo. Que felicidade! Olhei em redor, procurando uma lata de lixo, preparando-me para livrar do Nokia do Renault, mas este vibrou-me nas mãos. O número começava por 06, o que significava que era um telemóvel francês. Na mensagem lia-se: ainda não há sinal dela, que atencioso da parte deles, lembrarem-me. A única coisa que me aborrecia era que quando o Renault fosse dado como desaparecido, o da Silva culpar-me-ia a mim e não aos sócios de Moncada. Mas agora era como se o Renault ainda estivesse vivo a enviar mensagens de Montmartre, onde nos tínhamos conhecido. Por isso, arrisca, Judith, respondi.
A caminho, o nome Gentileschi significa alguma coisa? Tinha de saber se Renault lhes tinha dito onde eu depositar o dinheiro. A lata do lixo cheirava ao vómito de comida de plástico putrida. Um vendedor de rua aproximou-se mostrando-me um tabuleiro com pulseiras da amizade de plástico. O telemóvel voltou a vibrar. Bien non. Ele não lhes dissera o que significava que não pediram mandato para o armazém em Vincennes, o que significava que se a sua cabeça fosse retirada do Sena, o assassinato seria atribuído à boa e velha Omerta. Eu não era estúpido o suficiente para pensar que este telefone continha as únicas provas do meu jantar com o Fitzpatrick e da minha associação ao Renault. O da Silva teria certamente as fotografias e havia a pequena questão acerca da drogada morta, mas a Gentileschi talvez contratasse outra empregada amanhã. Estava certamente na altura de mudar de imagem. Respondi. Merci à plus, até logo. Ainda assim, não quis livrar-me do telemóvel. Nunca receberam uma carta de amor. Passei a tarde a passear pela parte oeste da cidade. Poderia ter ido ao museu para passar o tempo, mas não havia quadros que me apetecesse ver. Fui até o Parque Monceau e, apesar do frio, consegui dormir mais ou menos uma hora com a cabeça apoiada na mala, acordando e vendo o olhar ofendido de uma mãe jovem e chique cujo filho começara a brincar com os seus atacadores. Provavelmente pensou que era uma bêbada sem abrigo ou uma foragida, e esse não era o tipo de coisa que se encontrasse neste jardim parisiense, elegante e desinteressante. Comprei café e pedi um copo com água para acordar e li os jornais para passar o tempo, mais por hábito que por ansiedade. Parecia-me notável o número de pessoas que se podia matar sem aparecer nas notícias. Por volta das 7 da tarde, enviei uma mensagem à Ivete. Estás em casa? Preciso de ir aí. Trocávamos mensagens de vez em quando. Eu já lhe tinha explicado porque é que deixaria de ir às nossas festas nas semanas que passei com o Renault, dizendo-lhe que conhecera um tipo fantástico. Depois dela responder, esperei na praça dos táxis, pensando em como a vida urbana voltava a uma época em que todos dormiam em casas alugadas e passavam a sua existência em espaços públicos. Conheci a Ivete há quase um ano e nunca me ocorrera saber onde vivia. Acabou por ser no 15º arrondissement, num dos poucos edifícios modernos feios que desfiguravam as fachadas de Paris como dentes podres. Demorou a deixar-me entrar, usando o intercomunicador como se estivesse arrependido, mas acabei por ouvi-la a dizer alô e subi os 5 andares pelas escadas de cimento até ao seu apartamento. A Ivete acabara claramente de acordar. O cabelo dela parecia um esfregão de louça velho e tinha a pele manchada por base, os braços e pernas com aspecto doentio e usava uma camisola fina e amarrotada que vestira por cima das cuecas. Pensei que provavelmente também maquilhava os membros. O T0 pequeno estava abafado e o pó de incenso barato de pachuli e cardia não conseguia disfarçar o odor pesado, ar bafiento, fumo e lixo. A roupa da Ivete estava espalhada por todo o lado. Pirâmides precárias de couro e renda que semi-obscureciam o colchão de futon, que era a única mobília que possuía. Tinha um ar desafiador, como se esperasse que eu criticasse uma casa tão esquálida. Ok, vivo aqui, quer chá? Obrigada. Adorava um chá. Tinha um fogão elétrico, uma chaleira e um micro-ondas num armário. Enquanto pegava em 2 chávenas e 2 sacos de chá de tisana de hortelã-pimenta, perguntei-lhe onde era a casa de banho. É ali. Outro armário, com um chuveiro pequeno, uma retrete e um lavatório coberto por sujidade e com pasta de dentes ressequida na torneira. A toalha que estava no chão tresandava a bolor, mas abria água quente e lavei-me. Escovei os dentes, pus creme hidratante no rosto e maquilhei-me rapidamente. A Glock espreitava ignorada de dentro da mala cheia. Tinha pensado em matar a Ivete para lhe roubar o bilhete de identidade, mas nunca conseguiria usá-la por causa da diferença nas cores de pele. E então, disse eu alegremente, apetece-te sair? Convido eu. Claro, disse ela desconfiadamente, mas ainda é cedo, podemos ir tomar uma bebida e depois ir à casa de Julian. Que tal? Ok. Bebemos chá e comi algumas colheres de Nutella do frasco solitário que a Ivete tinha no frigorífico pequeno. Enquanto a Ivete começou o processo demorado de se preparar para sair à noite, deitei-me no futon e assisti ao noticiário da noite. Agora que estava focada, havia algo concentrado, até gracioso nos seus movimentos. A avaliação profissional, ao ver como as costas ficavam num vestido vintage,
de Shantung verde esmeralda, os esgares que acompanhavam a aplicação do eyeliner e do rímel, prender a correia de uma sandália tribute periclitante. Quando acabou, era impossível de acreditar, olhando para ela, que pudesse ter rastejado aquela pocilga de apartamento. A minha toilette demorou 2 minutos. Uma mini saia de malha simples de Alexander Wang e sapatos altos de plataforma simples e pretos, nada de extraordinário. Queres comprar coca? Estou bem por agora, talvez mais tarde. Estás pronta? Perguntei. Ela respondeu acenando afirmativamente, mexendo no telemóvel, pressentindo que algo não estava bem, mas a ideia de uma saída à noite sem pagar era demasiado sedutora. Podes deixar isso aqui, quer dizer, podes ficar cá se quiseres. Não, talvez precise das coisas. Vais encontrar-te com o tipo novo? Talvez mais tarde. Levei a mala ao ombro, desequilibrada pelos saltos. Vamos então. Longe da sua casa miserável, a Yvette ficou mais parecida consigo mesma, contando-me que alguém ia organizar uma festa enorme num armazém em Saint-Martin, um evento com arte e moda que atrairia muita atenção. A Yvette era a estilista do evento, mas pelo estado do apartamento, a sua carreira de estilista deveria começar e acabar com ela a vender as amostras que os gabinetes de imprensa fossem estúpidos o suficiente para lhe dar. Ainda eram só 9 da noite, por isso, tomámos um aperitivo num sítio local antes de irmos para a Rua Thérèse. Além do Nutella, não me lembrava da última vez que tinha comido, por isso peguei num punhado de amendoins encharcados de urina no bar. Não podia deixar que as mãos me tremessem. Chegámos à casa de Julian por volta das 10, precisamente quando a porta abria. Eu tinha planeado fugir às perguntas de Julian, levando a Yvette, mas o barman estava à porta. Convidou-nos a entrar com um gesto e fomos para o bar vazio. Entrou logo de seguida e preparou-nos um conhaque. Que seca, disse a Yvette inutilmente, pontapeando a perna de banco. Vai melhorar, olha. Entraram 2 tipos altos, pele clara, em forma. Olha para a juventude hitleriana. Dirigiram-se imediatamente a nós e pagaram-nos uma bebida. A música começou a tocar e meia hora depois a sala começou a encher. A Yvette começava a ficar embriagada com o conhaque e foi para os cubículos, voltando com renda preta e um corpete, encostando-se languidamente ao seu ariano, que não precisou de mais dicas para levar para a sala escura. Vens? Daqui a pouco. Foram juntos e olhei atentamente para as raparigas. Não havia muitas e precisava de uma com o cabelo de uma cor parecida com a do meu. O último comboio para Amsterdão partia da Gare do Norte à 00:12, mas eram 11:20 quando entraram. Uma mulher mais ou menos jovem com um homem muito mais velho e ela a agarrar-lhe a mão possessivamente, ela mais composta com experiência. Tocou levemente nos lábios dele com os seus e foi para os cubículos enquanto ele se aproximou do bar. Voltou alguns minutos depois com um fato de malha justa rosa e de corte alto, os mamilos esmagados e escuros contra a malha. Perfeito. Chamei o meu louro, que já olhava atentamente para os bombons, saí do banco e fui para o sítio de onde ela viera, ainda com a mala cheia na mão. Só uma das cabines estava trancada. Não fazia ideia de como arrombar uma fechadura. Passei simplesmente por baixo do espaço entre o chão e a porta e fui imediatamente à mala dela, uma pochete preta e macia da Prada. Virei um conteúdo para o chão, afastei os distritos habituais até chegar à carteira. Espalhei alguns cartões de crédito e recibos até ter o cartão de identidade na mão. Era difícil ver na luz fraca, mas Marie-Hélène Botry era a felizarda que seria a minha dupla esta noite. Era casada e duvidava que fosse com o tipo mais velho. Que menina marota, pensei em deixar-lhe o passaporte da Lynn, mas tinha a minha fotografia, por isso voltei a pôr tudo na carteira. Pus a tralha na pochete e guardei o cartão de identidade no bolso da mala. Eram 11:32 da noite. Seria apertado, mas era possível. Espreitei rapidamente para a sala escura antes de sair. A Yvette estava debaixo do louro, com os saltos espetados nas suas costas. Teria de pagar a conta, mas nunca se oferecera para me pagar os 500 euros. Não que estivesse aceitado, mas teria sido educado da sua parte. Estava de saída, às 11:35, cortina afastada, e a mão na porta quando Julian emergiu das sombras. Mademoiselle Laurent? Desculpe, Julian, tenho mesmo de ir. Aproximou-se e fechou gentilmente a porta. Não vá já, preciso falar consigo. Ok, mas tem de ser rápido. Bien sûr, mademoiselle. Parou debaixo do balcão da entrada e levou-me para o escritório nas traseiras. Não havia tentativa de criar um ambiente de luxúria debochada aqui. Apenas uma secretária com um computador, uma cadeira de escritório barata, recibos espetados num pico de metal
Eu luz forte uma luz de halogénio. Pousei a mala em cima da secretária. Mademoiselle Laurent, recebi outra visita da polícia, desta vez, a fazer perguntas. Outra vez. Quando? Hoje, ontem, não me lembro bem. Não tinha mesmo tempo para estas brincadeiras. Quanto quer? Olhou para a mala. Vai viajar? Não lhe diz respeito. Diga-me quanto quer. 5.000. Porquê? O que acha que tenho andado a fazer? Porque não me diz. Não tenho muito dinheiro comigo. Então fique com o que tiver. E já não é bem-vinda. Gostaria de dizer que não o fiz intencionalmente, que enfiei a mão na mala para tirar o dinheiro e que a arma me saltou para a mão, Sr. Juiz, mas na verdade não tive tempo. Poderia ter dito uma frase espirituosa que não era mesmo o seu dia de sorte, que não me deveria ter enfurecido, porque não gostaria de me ver enfurecida, mas também não era a altura certa para ter estilo. Debrucei-me diante da secretária, alvejei-o 2 vezes no peito, descalcei os sapatos e saí para a Rue Thérèse a correr. Tomava uma bebida correnó certa noite num bar do Crillon, quando um casal começou a discutir na mesa minúscula de mármore ao nosso lado. Eram jovens, até mais jovens do que eu, ele com a barba por fazer e com um ar suficientemente descuidado para ser um ator famoso, ela bela de forma clássica, no género Uma Thurman antes do Botox. Com cabelo louro claro, preso severamente e revelando um rosto planeado por Picasso. O seu casaco, requintadíssimo, era de cachemira creme, um pouco grosso demais para o tempo que estava. Pedira 2 martinis, ele chegara atrasado com um ramo barato de flores comprado numa loja de esquina. Falaram em tons baixos por instantes e quando acabaram as bebidas, ela começou a chorar de forma bonita, lágrimas Swarovski a correrem de forma alarmada dos seus olhos azul turquesa. Depois, levantou-se e a forma como o fez levou-me a perceber que sabia que todos os homens que estavam no bar olhavam para ela. Levantou o colarinho macio, encostando-o à garganta comprida e debruçou-se. Desculpa, mas não consigo continuar com isto, tem de acabar. Depois, pegou nas flores moles e besfeteou com o ramo antes de deixar cair para o chão e sair para o átrio. Ele levantou-se lentamente, tirou uma única pétala de cravo do maxilar e olhou em redor a imagem perfeita da estupefação ferida. Os empregados de mesa encorajaram-no em cor como meninas de claque. Foi por ali! Vá, monsieur, por ali! E ele saiu a correr atrás dela. Vimo-los mais tarde à beira-rio, a beijar-se e a soltar risadas no quai. Ela tinha o casaco aberto e, debaixo deste, usava uma saia barata de ganga e uma camisola de pijama de homem. Era uma bela maneira de tomar uma bebida sem pagar. Talvez fossem estudantes de cinema ou atores. A conclusão é que os cidadãos de Paris conhecem bem as marcas, sabem que não há nada que a sua cidade adore mais que uma discussão de amantes. Por isso, raparigas descalças com expressões desesperadas a correrem pela rua à meia-noite raramente chamam a atenção. Ao correr, pensei noutra rapariga a correr descalça pelas ruas à noite, mas até essa noite de verão me pareceu inocente. São 2,6 km da Rue Thérèse até à Gare do Nord e percorri a distância em 16 minutos, o que não é nada mau com uma mala pesada. Cheguei a resfolgar, abrandando à entrada e passando pela multidão costumeira de bêbados e ciganos e comprei um bilhete de ida para Amsterdão na máquina. Claro que não aceitou a nota de 50 euros, mas não poderia usar o cartão de crédito. Alisei a nota, encostando-a à coxa, olhando para o relógio. Por causa do milhante de comboio, não. Não agora. Não poderia ser apanhada assim. Como Al Capone com os impostos. Ouvi um ruído estranho e alegre. Demorei alguns segundos a perceber que era eu a rir-me como uma louca. 2, 3 vezes a máquina cuspiu insultuosamente a nota. Endireitei as costas, respirei fundo, alisei os cantos até estar perfeita, voltei a inseri-la. Durante 20 segundos, talvez, tenha acreditado em Deus. Aller simple, un adulte. Obrigada, Jesus. Até tive tempo de picar o bilhete na máquina ao fim da plataforma, antes das plantas dos pés imundas subirem depois da mala para o comboio. Epílogo. Interior. Era a primeira noite da Bienal, passado quase um ano desde que eu saíra de Paris. O céu, acima de Saint-Georges-Major, era de um rosa e azul improváveis. Todos disseram que parecia um teto de Tiepolo, como se costuma dizer em Veneza. Uma linha de barcos riva flutuava perto do cais da ilha, à espera de levar um bando grasnador de galeristas e pegas das artes pela lagoa. Para os lados da Jaterre, vi um mandarim encaixado entre 2 leviatãs de carbono escovado.
O arcabouço dos barcos não se comparava, porém, à Igreja Branca de Massacre, criando uma instalação surrealista. O Steve teria de comprar um barco maior se queria continuar a impressionar. Jantaria com ele mais tarde. Não o deixaria levar-me ao Harry's. Tomaríamos uma bebida no terraço flutuante perfeito do Gritty. E depois iríamos para La Madonna em São Paulo para comer risoto de ouriços do mar, quer quisesse, quer não. Tinha 3 esculturas de Quan em mente para o jardim da sua casa nova em Londres, representações aumentadas de embriões humanos, enroscados em granito como criaturas marinhas misteriosas. Para variar, até eram giras, mas primeiro teria de ir à festa de Johnson Chang, no Bohr, para os galeristas de Hong Kong e pareceu-me que teria tempo para espreitar a Fundação Prada antes de me encontrar com o Steve. Estendi a mão para que o taxista do barco me pudesse dar e desci elegantemente para o barco, seguida de um grupinho de estilistas e fotógrafos que apresentavam a Vanity Fair. Conversei distraidamente com o comprador de Mário Testino durante a travessia breve, mas na verdade queria apenas absorver completamente a vista. A festa de Chang era só para quem tinha convites. Tinha o rolo requintado de pergaminho chinês antigo na pochette molle de Saint Laurent. Um par de paparazzi e de turistas estavam especados a olhar. Passei-lhes ao lado e aproximei-me da recepcionista da festa. Quando procurou o meu nome num bloco, olhei para além dela para o pátio extenso de mármore cor de bronze do hotel que dava acesso à cantaria bizantina e requintada do terraço. Filas de empregados com tabuleiros cobertos dos bellinis inevitáveis estavam por entre massas informes de obras de arte de rua de Xangai. Vai entrar? Lourenço, ciao bello, pensei que se te veria por cá. O Lourenço representava outro sítio em Milão. Era veneziano, com cabelos castanhos e olhos claros, como as lagoas. Uma das suas bisavós era famosa por ter dado gonorreia a Byron, ou pelo menos foi o que ele me dissera quando o fodi em Kiev. Conhece o Rupert, claro. Rupert, mais redondo e mais corado do que nunca. O porém inglês no estrangeiro, com o seu fato de linha amarrotado e o seu alegre Panamá da Locke. Olhei-o nos olhos. Não, disse ele. Não parece que nos tenhamos conhecido. Elizabeth Tierling, disse eu. O Lourenço já fora levado para o interior. Estávamos no centro e reparei numa separação súbita na multidão, abrindo-se em 2 grupos. Estendeu a mão suada, claro. Fitei-o nos olhos, procurando um sinal de que me reconhecera, mas não vi o que quer que fosse. Como poderia reconhecer-me? Esta mulher, com o seu vestido de camurça, solto e cor de cobalto, da Celine com os seus sapatos impecáveis, existia numa dimensão diferente da de Judith Rashleigh. Nunca ninguém repara na criadagem, não me dera ao trabalho de mudar de corte de cabelo. A minha mão estava pousada na dele, deixei-a ficar. Trabalha com... Tenho a minha própria galeria, a Gentileschi, tem um espaço em Dorso Duro. Ah, Gentileschi, claro! Retirei a mão e dei-lhe um cartão de visita que tirei da pochete. Devia vir à inauguração amanhã. Vou exibir as obras de um grupo de artistas dos Balkãs. São muito divertidos. Adorava, disse ele, olhando lubricamente para mim. O Rupert, como se tivesse qualquer hipótese. Venha à festa. O Lawrence está à espera. Sob o seu bronzeado leve, corou ainda mais. Não, é Samk. Sem a merda de um convite. Oh, Rupert, que pena. Está lá demasiada gente. Sim, está apinhado. Ora, até amanhã, Rupert. Ofereci-lhe a face e virei costas quando a recepcionista levantou a corda de veludo. Senti-o ao afastar-me dignamente por entre os convidados para o crepúsculo veneziano. A água cor de lápis lazuli brilhava aos meus pés, aceitei um copo e fiquei sozinha no parapeito olhando para as ondas que me levantavam o coração. Continua.